porque essa notícia é do portal Terça Livre, então eu publiquei no meu Locals, mas a fonte é do Terça Livre, e está aqui, ó. Advogado desfaz maracutaia de Moraes e Fux poderá rever as suas decisões. É a primeira vez que isso acontece após a abertura dos inquéritos inconstitucionais. Eu vou ler a notícia aqui. O advogado e professor de direito Dr. Jeffrey Schichini entrou com habeas corpus no STF para que Moraes não fosse o relator a julgar o seu pedido de recurso. Olha que coisa, né? O juiz não julgar o próprio recurso, exigindo assim que a corte seguisse o texto do próprio regimento interno. Moraes tem sido juiz dos seus próprios erros e ninguém até agora havia conseguido argumentar ou convencer a corte deste absurdo de ser ao mesmo tempo vítima, juiz e acusador. O interessante ponto levantado pelo Dr. Jeffrey Schichini é sobre a condição de Alexandre de Moraes julgar habeas corpus impetrado contra decisões dele próprio. Retirando o juridiquês, é o Chaves vendendo suco para si próprio. Eu sempre falo aqui do Chaves vendendo churros para si próprio. Só que no caso Moraes não tem graça e esse absurdo já causou a morte de uma pessoa inocente, segundo o Terça Livre. Segundo o Schichini, o regimento interno do STF determina que nesses casos, o recurso seja distribuído para outro ministro, e assim foi. O presidente da corte acatou a tese, Barroso acatou a tese e redistribuiu o recurso impetrado para o ministro Luiz Fux, excluindo textualmente Alexandre de Moraes na jogada. É pouco? Sim, mas é a primeira vez que Moraes foi retirado do palco desse circo de horror. O jornal pró-regime O Globo, por meio de blog de fofocas do Lauro Jardim, anunciou em desespero que, abre aspas, pedido para garantir Bolsonaro em ato escapa de Moraes e será analisado por Fux. Como acima dito, Luiz Fux é quem vai analisar o pedido do advogado Jeffrey Schichini junto ao STF, e isso irá garantir a livre participação de Jair Bolsonaro no ato em São Paulo. Eu vou trazer aqui para comentar a notícia o professor de processo penal e advogado, o Dr. Jeffrey Schichini, que gentilmente atendeu aqui o convite do Paulo Figueiredo Show. Dr. Schichini, muito obrigado aí por ter feito o convite do Paulo Figueiredo Show. E parabéns, fiquei aqui muito intrigado quando eu vi o seu vídeo no Instagram do meu querido amigo ex-deputado Paulo Eduardo Martins, brilhante, um cara muito inteligente. Doutor Schichini, o senhor pode explicar um pouco para o público o que aconteceu, o que está acontecendo, qual foi... Às vezes as pessoas se perdem aí no meio do juridiquês. Grande Paulo Figueiredo, sabe que eu sou teu fã, né? Isso é sou bondade. muito teu fã, sou fã demais do teu trabalho e todos os seus colegas desse enfrentamento que há anos vocês já vêm realizando de trazer uma notícia imparcial, de trazer uma notícia escancarando. É isso que vocês fazem. Vocês escancaram ilegalidades, por isso que eu sou tão fã de vocês, porque vocês escancaram a ilegalidade para o leigo. Antes, o mundo jurídico ficava só para o mundo jurídico. Quando não muito, ficava na mão de uma imprensa militante que filtrava para eles as notícias que poderiam aparecer. Então, realmente, o trabalho de vocês tem sido um grande avanço democrático, por isso que eu sou tão fã de vocês. Paulo, o que aconteceu, na verdade, não é nada demais, né? Não é nada demais, é o certo. Não deveria ser nada demais, né? Hoje está sendo noticiado a aplicação do regimento interno. Eu até nem estou entendendo por que tamanho alarde de uma decisão correta, daquilo que deveria ter acontecido há muito tempo. Não, Paulo, a situação é a seguinte, sem juridiquês, tá? Existe um regimento interno. O que é o regimento interno? É aquilo que rege administrativamente o tribunal. Não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com fato, com discussão de direito, com doutrina. Não. Como os processos devem ser regidos dentro daquela instituição. E isso é muito importante, Paulo. E as pessoas desconsideram a importância de um regimento interno. Constituição Federal é a nossa lei maior. Processo penal é lei importante, mas o regimento interno também é importante. Então, nós advogados que militamos em tribunal, eu moro no estado do Paraná, a minha advocacia quase que por inteira, 80% dela é no estado do Paraná, 80% da minha advocacia é aqui, e desde sempre, nós advogados, eu sou advogado criminal,
a gente utiliza o regimento interno para quê? Qual o recurso que cabe do recurso? Sabe aquele negócio? Hoje mesmo, eu estava discutindo aqui com a equipe antes de entrar, por isso que eu me atrasei um pouquinho, né? A gente fez um mandado de segurança contra uma liminar de um agravo interno, de um agravo de instrumento. Aonde que está isso? Na lei? Não, está no regimento interno. Então, estudando o regimento interno do STF, por que que eu fui estudar o regimento interno do STF? Porque saiu na notícia, você acabou de ler aí nas notícias, que o Fux, é isso mesmo, né? O Fux, ele negou um pedido da defesa do Bolsonaro de parcialidade, de declaração... Acho que foi o Barroso. Acho que foi o Barroso. O Barroso, foi... ele negou o pedido da defesa do Bolsonaro de declarar a suspeição do Alexandre de Moraes, né? Aí tá bom, essa decisão, por um pedido embasado em argumentos de suspeição e impedimento, que sim, a lei fala, a vítima não pode participar do julgamento, é expresso na lei, né? Isso sim, a vítima... Nem precisava, né, doutor? Desculpa. Pois é, mas a lei disse que a bola é redonda porque tem gente que precisa entender que a bola é redonda. Como é que você vai julgar um caso no qual você é vítima, né? Aí eu pensei, será que o regimento interno do STF também não fala disso? Fui estudar o regimento interno. Paulo, 2 artigos do regimento interno do STF falam exatamente que aquele ministro que julgou algo e a decisão dele fizeram um recurso, então tem uma decisão de um ministro e um recurso dessa decisão. Esse ministro, que a decisão dele está sendo questionada, não pode ser relator do recurso que questiona a decisão dele. Por exemplo... Então, deixa eu traduzir aqui. Quando você entra no Supremo Tribunal Federal com alguma queixa, algum objetivo, um habeas corpus que seja. Isso. No caso específico, em tela, o relator destes casos é o ministro Alexandre de Moraes. E aí, ele decide alguma coisa, o advogado não concorda com o que ele decidiu por algum motivo. A decisão tem alguma falha lógica ou alguma falha da lei, uma falha processual. E aí ele entra com, isso é o recurso, ele entra com o recurso. E aí o recurso para avaliar se houve ou não falhas deste julgador, até o momento estava sendo analisado pelo próprio julgador? Exatamente isso. Então vamos lá. Inquérito das fake news, relator Alexandre de Moraes. Inquérito dos atos antidemocráticos, relator Alexandre de Moraes. Ele é o relator. Então, quando eu questiono uma decisão dele, como eu questionei nesse habeas corpus, né? E não tem nada de política no meu habeas corpus, tá? Quero deixar claro aqui, não é político o meu habeas corpus. Eu quero em seguida entrar nesse habeas corpus, o que está dizendo esse habeas corpus. Não é político, é jurídico, tá? Então, ele é o relator desses inquéritos. Eu questionei decisões dele. Então, eu fiz um habeas corpus contra decisões do relator desses inquéritos, que é o Alexandre de Moraes. Aí eu faço o seguinte, eu alego o seguinte ponto ali. Como eu estou questionando decisões de um ministro da Suprema Corte que se chama Alexandre de Moraes, esse meu recurso não pode ir para ele. Esse meu habeas corpus não pode ir para ele. Por quê? Até então, Paulo, todo mundo discutia essa argumentação. Ele não pode julgar o meu recurso? Por quê? Ele é suspeito, ele é impedido, ele é a vítima, foi ele que instaurou o inquérito, ele que é o presidente do inquérito. Até então, a argumentação vinha sendo só essa. O que também não está errado. Não estou diminuindo a importância dessa argumentação. Mas eu não questionei nada disso. Eu vim porque o regimento interno, no artigo 68 e no artigo 77 do STF, não permite que esse recurso seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Se eu questiono com esse habeas corpus uma decisão do Alexandre de Moraes, esse recurso não pode ser julgado por ele, obviamente, porque ele é autoridade coatora, esse é um termo técnico, autoridade coatora. Eu direcionei esse habeas corpus para o presidente do STF, eu direcionei esse habeas corpus para o presidente da Suprema Corte, que é o Barroso, tá? E esse meu habeas corpus foi redistribuído para outro ministro com base nos artigos do regimento interno que nós alegamos. Foi redistribuído com exclusão do Alexandre de Moraes, então, para o Luiz Fux. Foi isso que aconteceu. O regimento interno foi aplicado pelo presidente da Suprema Corte, ele reconheceu que deveria haver a exclusão do Alexandre de Moraes pelos argumentos postos e mandou, então, para o ministro Barroso. Ele mandou para o sorteio, né, manda para redistribua, então. Não pode ir para o Alexandre de Moraes,
porque a habeas corpus questiona as decisões dele, redistribua. Foi para o Fux. Essa é a primeira. Mas me surpreende saber, doutor, que até agora o Alexandre estava julgando os próprios recursos. Os argumentos que estavam questionando, estava julgando. Muitos dos inquéritos estão em sigilo, né? Muita coisa corre em sigilo, mas a gente vê pela imprensa, a gente vê pelos amigos que nós temos, né? Clientes que nós temos, tá acontecendo, né? Estava acontecendo naturalmente. Aí levamos essa discussão, uma discussão que eu entendi que estava faltando. Foi essa a minha ideia. Eu falei, pera lá, é hora de questionar regimento interno. Inquérito instaurado com base em regimento interno. Então, instaura-se inquérito de ofício, regimento interno. Instaura-se inquérito contra pessoa sem prerrogativa de foro, regimento interno. Então, o regimento interno é muito importante, eu pensei. É hora, então, de levar essa discussão da exclusão do relator. Esse é o ponto. Eu vi a necessidade de levar essa discussão. Até porque eu quero que essa discussão exista nacionalmente e que todos os advogados conheçam desse dispositivo. A minha intenção foi levar a público, levar a conhecimento de todos artigo importante do regimento interno. Até porque, Paulo Ferreira, para retirar essa discussão em campo jurídico, eu estou dizendo, não em campo político, retirar essa discussão em campo jurídico de só atacar suspeição, atacar imparcialidade, porque está acabando, essa discussão jurídica está acabando sendo mais política do que jurídica, me entendeu? Me parece que ela se tornou uma questão, uma discussão mais política dentro do campo jurídico. Vira um advogado à Suprema Corte dizendo, Alexandre de Moraes não pode julgar o meu cliente, porque o Alexandre de Moraes é parcial, ele... Tudo bem, é argumento jurídico. É importante essa discussão, né? Mas ela tem se tornado uma discussão mais política do que jurídica. Nós advogados, não temos que ficar discutindo política. Nós advogados temos que questionar legalidades, aplicação da lei. E é essa deficiência que eu comecei a identificar. Falei, pera lá, o que está acontecendo com o mundo jurídico? O que está acontecendo? A gente tem que começar a invocar lei, Constituição, aplicação correta da lei. E qual é o objeto desse? Qual era o objeto desse habeas corpus, doutor Chiquinho? É assim, para poder levar isso à discussão, Paulo, para poder levar o meu interesse, você veja que o meu interesse era levar esse dispositivo do regimento interno à discussão no STF. A minha intenção principal são esses artigos do regimento interno. Eu queria levar público, eu queria levar à discussão, né? Era esse. Aí eu precisava de uma argumentação jurídica exigida pelo habeas corpus, porque o habeas corpus tem requisitos, né? Como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está correndo grave risco à liberdade, está correndo grave risco. Eu sou da comunidade jurídica. Esse risco grave? Tem muita gente que ridiculariza a ideia de que o Bolsonaro vai preso. É bem grave, tá? É bem grave. Eu peço licença a todos, tá? Para não é teoria da conspiração, tá? Eu sou um grande admirador do nosso presidente. Temos tantos amigos em comum, né, Paulo Figueiredo? E eu digo assim, é preocupante, tá? O risco é bem iminente, tá? Porque nós conhecemos historicamente as construções de narrativas que levam à prisão, as construções jurídicas que levam à prisão. Eu não estou dizendo aqui que tem prova, até porque eu sou um grande crítico da forma como as coisas estão sendo conduzidas, e até porque eu nem vi prova até agora, tá? Eu mesmo analisei aquela reunião que tanto a imprensa falou, nossa, a reunião é um ato antidemocrático. Pera lá, é um presidente reunido com seus ministros. Né? E quem dá golpe com caneta, não dá golpe depois que não tem caneta, né? Mas vamos lá, né? Aí eu analisei toda aquela reunião. Ali não tem prova de golpe, tá? Eu desafio, vamos marcar um debate com qualquer um aqui, com qualquer petralha. Traz um petralha para o debate aqui. Me dê um argumento, pode destacar que tenha argumentação de golpe naquela reunião de 1h30. Não tem, tá? Não tem. Mas vão construir uma narrativa, eles fazem uma salada dali, outra salada daqui, e gera um risco. Você já tem uma delação premiada do Mauro Cid, né?
Já tem a delação É uma premiada no auxílio. delação? É uma delação? É uma colaboração? Qual é a melhor forma de. Uma coisa, né, Paulão? Delação premiada, colaboração premiada, é aquilo que eu confesso um crime, entrego pessoas, o famoso X9 com benefício, né? Eu entrego Uhum. pessoas e gozo de benefícios. Existe uma. Agora imagina só, Felipe. Mas acabou não aparecendo nada da suposta delação, colaboração do Mauro Então, Cid nessa pois decisão, é, né? mas imagina só, eu não vi também, eu não vi. Não tinha na Noticiam, decisão. noticiam, noticiam e não vi nada. Você leu a É. delação? Eu não li. Na delação ninguém leu, porque acho que. Ninguém leu, né? Eu sei que ficam noticiando. Existe a delação, agora a prova eu não vi nenhuma também. Agora Exato. imagina só, vem uma nova delação. Prenderam lá o ex-assessor do presidente, né? Imagina vem uma nova delação. Eu digo para você, né? E a delação pode vir por vários outros motivos: risco de ficar preso, medo de ficar preso, medo de prenderem meus parentes. A gente sabe como que é o mundo Como real. aconteceu muito na Lava Jato. Aconteceu muito, a gente pode falar até disso depois. Atuei na Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, eu era um dos grandes críticos. Eu sou de É Curitiba, verdade. né? Eu atuei na Lava Jato, sou de Curitiba. Nossa, como eu critiquei. Como eu te critiquei. No âmbito jurídico. Quanto eu falei, eu lembro disso. Ou prisão para forçar a delação. Quanto eu falei disso. Então, suponhamos que, imagine só, assim como ocorreu na Lava Jato. Vem uma nova delação. Ah, você pode ter certeza. Vai juntar as duas e sai prisão. O risco é imenso. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que está vindo uma construção que nos assusta. Eu não estou dizendo que o nosso presidente vai ser preso, pelo amor de Deus, tomara que isso nunca aconteça. Será muito injusto que isso aconteça. Tá? Eu vou ser um dos primeiros a levantar a favor dele. Agora, o que eu quero dizer assim é o seguinte: o risco existe. Já tiraram o passaporte, já está proibido de falar com pessoas. Então, existe uma restrição da liberdade que me permite fazer um habeas corpus. E existe um risco gritante. O que eu coloquei nesse habeas corpus? Nesse habeas corpus, eu peço um salvo-conduto para o nosso presidente. Qualquer cidadão do povo pode fazer um habeas corpus. Eu lembro que na época do Lula, quando É havia verdade. risco do... Não, alguém Desculpa. entrou com habeas corpus, um advogado muito gentil, entrou com habeas corpus em meu favor. Claro, e você deve aplaudi-lo. Não, agradeci Não muito. traz Não, prejuízo nenhum. porque até hoje eu não fui notificado ainda de nada contra mim, né? Então eu não sei o teor de nada. Assim também, Paulo. Assim É, também, nada. Deve estar nada. até em sigilo. Porque como você está no exterior, ainda tem o procedimento da carta rogatória, né? Que é um pouquinho mais chato. E eles não gostam de fazer carta rogatória, porque aí a carta rogatória tem que vir acompanhada da cópia do processo, e aí os processos todos em sigilo. Aí Posso aquele falar uma negócio. coisa? Eu nunca vi uma, Paulo. Uma carta rogatória, né? Só ouvi Eu acho que falar. ninguém sabe fazer. Eu tenho essa teoria. Ninguém sabe fazer, não existe ninguém no judiciário. Eu passei a ter essa teoria quando eu fui analisar os pedidos de extradição que a Lava Jato fazia no Brasil. Eu vi alguns pedidos de extradição do Marcelo Bretas, e eu olhei aquele troço e falei assim: o pessoal não sabe, não deve nem ter lido o acordo de extradição Brasil nos Estados Unidos. Não sabem o que é probable cause. O Código de Processo Penal não ensina como fazer a carta rogatória. Ele fala, é cabível carta rogatória. E não tem, sabe,